Oi, gente, bom dia. Então, hoje é dia 20 de abril e é um sábado. Eu acabei de acordar e eu decidi que ia começar um vlog. Por quê? Esse final de semana tem feriado, né? Porque amanhã é Tiradentes e pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira é dia de São Jorge. Não sei se nos outros estados comemoram. Aqui eles comemoram. E aí segunda-feira vai ser enforcada. Então eu vou ter esses 4 dias em casa. E eu tô com... Quem tá acompanhando o canal e tudo mais, que acompanha lá no canal do Telegram também, sabe que eu tô com bastante dificuldade, né, de tempo pra poder gravar vídeo e editar e tudo por causa de trabalho, né. Tô tendo que passar muito tempo fora de casa. E recentemente eu ainda fiquei doente, então as coisas foram piorando muito. Então eu quero aproveitar esse feriado pra ver se eu gravo um vlog, porque aí bem ou mal eu consigo gerar conteúdo. Tem um outro vídeo também que eu quero gravar esse final de semana pra vocês. E literalmente esse feriado eu quero aproveitar pra fazer um monte de coisa, tá? A verdade é essa. Porque eu quero aproveitar pra ler e a gente ir conversando aqui no vlog. Preciso dar uma geral na casa também, porque... Olha, essa semana o cesto de roupa tá cheio, eu não tive nem tempo de lavar roupa. É nessa proporção. E aí eu quero ver se eu assisto alguma coisa. Aí eu vou comentando com vocês aqui. Vai ser literalmente um vlog do feriado, tá? Das coisas que eu consegui fazer nesse feriado. Então eu tô meio que nesse limbo, né? Eu quero ler, eu quero jogar, eu quero ver filme, eu quero arrumar a casa, eu quero fazer um monte de coisa. E não sei se vai dar tempo. E vamos aproveitar pra tentar gravar esse vlog aqui, pra pelo menos vocês saberem um pouquinho como é que tá quando eu paro em casa, sabe? Porque tem muito disso, né? Eu tô passando tanto tempo fora que quando eu paro em casa eu quero fazer tudo uma vez. A verdade é essa. E vamos ver o que vai sair desse vlog. Eu agora vou me arrumar pra ir pra academia. E mais tarde, eu acho que eu vou tentar ler mais um pouquinho do Vampiro Lestat. Tava comentando ontem com o pessoal, né, sobre a leitura na live. Realmente, na outra sexta não teve live porque eu tava doente, ainda teve esse rolê, né? Agora temos lives aqui no YouTube às sextas-feiras, tá? Sempre às 8 da noite. De filme e essas coisas assim, não sei o que eu pretendo assistir ainda, né? Vou procurar, depois aí eu vou assistindo e comento com vocês. Mas de livro eu quero focar bastante do Alto da Maga Josefa, que é a leitura coletiva do time da LX, e eu tô bem atrasada. Mas aquele livro é curtinho, eu acho que eu consigo até terminar nesse vlog, tá? Então vamos conversando aí. Vindo aqui rapidinho, só pra dar uma atualizada pra vocês, eu li bem pouco hoje, tá? Porque hoje, na verdade, eu aproveitei mais pra organizar algumas coisas da casa, pra poder aproveitar o resto do feriado depois. E eu também precisei sair. Eu tinha esquecido que eu precisava passar no shopping pra comprar umas calça jeans pra mim, porque tava sem calça jeans, tava andando mendiga já, praticamente. E, enfim, sei que eu consegui ler um pouquinho do Alto da Maga Josefa. E, cara, eu tô gostando, achando bem divertido. Porque o que acontece? A gente aqui vai ter uma história de um cara que ele sempre foi criado, né, a família dele em si, como caçadores, né, de demônios, criaturas, esse tipo de coisa. E em um determinado momento, ele tá fazendo um trabalho de exorcismo ali junto com o padre, só que o demônio que tá possuindo a pessoa, ele meio que tá fugindo, sabe? Ele tá indo de um hospedeiro para outro, eles não conseguem capturar. E no meio disso, ele vai acabar conhecendo a maga Josefa. Nessa história aqui, basicamente, os magos são filhos do próprio diabo com algum humano desavisado. Então, teoricamente, ele teria que estar caçando até ela. Só que ele descobre que ela também tá atrás desse mesmo demônio. Então, eles começam a trabalhar juntos. Isso é mais ou menos o primeiro capítulo, né, da história, eles se conhecendo e rolando isso aí. E avancei mais um pouquinho e a gente vai ver eles meio que tentando trabalhar juntos e vão ter outras criaturas envolvidas, né, eles vão perseguir outras criaturas além desse demônio. E o que eu tô achando mais interessante, assim, o mais legal dessa história é porque a gente tá muito acostumado a ver, por exemplo, demônios, vampiros, casas mal assombradas até que não. A gente vê bastante história assim no Brasil também. Mas demônios e vampiros, por exemplo, são algo que a gente não vê por aqui. A gente vê muitas histórias lá de fora
E aí, a maneira em que a autora foi encaixando essas histórias, assim, que são mais comuns em outros países dentro do sertão, que inclusive aqui é em Pernambuco, em 1960. A maneira que ela encaixa essas histórias dentro desse cenário é muito bem feito, tá? Por exemplo, a explicação de por que tem uma vampira no meio do Nordeste é muito engraçada. E aí tem algumas falas, por exemplo, né? Isso não é nem spoiler, tá, gente? Mas ela cita em um determinado momento que ela vai fazer alguma coisa ali relacionada de voodoo. E o Toninho, né, que é esse caçador que tá com ela, acaba questionando, tipo, meu Deus, você vai fazer isso, que não sei o quê. E ela virou, voodoo foi meu doutorado. E esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo é muito engraçado. Principalmente porque... Ui, quase que eu derrubo a câmera. Principalmente porque tem muito, assim, de expressões nordestinas, né? E eu não sei se todo mundo já sabe. Eu já comentei isso em live, né? Mas às vezes tem gente que não acompanha as lives. Mas os meus pais são cearenses. E eu que nasci aqui no Rio de Janeiro. E eu já morei tanto no Ceará quanto na Bahia. E tem algumas expressões, jeitos, assim, de falar que são realmente... muito característicos, sabe? E a autora fala logo no início, né, numa espécie de introdução ali, que ela foi pesquisar justamente isso pra saber como colocar esses personagens dentro desse sertão, fazer mesmo essa ambientação. E, cara, ela conseguiu fazer muito bem, tá? E tá engraçado, tá divertido. Eu adorei a Josefa, tá? Porque ela tem um tom, assim, meio debochado que me diverte. E a gente sente que o Toninho, ele tá muito, assim, se questionando, né? Sobre tudo que ele aprendeu a vida inteira, né? Porque sempre falavam que magos eram alguma coisa completamente negativa. E ele tá ali trabalhando com ela, as coisas estão dando certo. E ele tá confuso, de certa forma. E ele não tá só entrando nesses dilemas a respeito do que são os magos e tudo mais, mas ele tá aprendendo coisas que ele não tinha aprendido antes, né, como caçador, e só com as orientações dos pais dele. Ele tá vendo que, na prática, a maga pode ser muito útil pra ele como aprendizado. Só que também, ela, por ser meio debochada, às vezes ela sacaneia ele, né, que nem tem um momento aqui que, isso não é spoiler, é só um detalhe, né, uma piadinha que tem. Ela tá orientando ele a respeito de como preparar uma certa magia, e aí ela manda ele cantar uma musiquinha que é infantil, e ele começa a cantar, e depois ele fica assim, eu acho que isso não fazia parte do ritual, eu acho que ela tava zoando com a minha cara. Então, assim, tem essas coisas que são realmente muito engraçadas. Eu acho, assim, que o ponto que vai aparecer e tudo mais vai ser o porquê que essa maga em específico topou ajudar ele, sabe? Porque, pelo visto, não é algo comum, nem da natureza dos magos em si. Então, provavelmente, até o final do livro vai ter alguma justificativa pra isso. E o principal, gente, que eu tô sentindo com essa leitura aqui é que eu tô realmente me divertindo. Eu tô num momento que eu tô muito cansada, sabe? Então eu preciso de algo mais descontraído, mais leve, sem muitas coisas elaboradas, sabe? Apesar de eu achar a autora super criativa pra montar todo esse cenário com todos esses elementos mágicos, é uma coisa que não vai ser algo complexo. É assim, você assiste ali pra se distrair. Assiste não, né? Porque não é um filme. Eu já imaginando o filme na minha cabeça. Você lê ali de um jeito descontraído, leve, divertido. E isso tá sendo extremamente prazeroso. É exatamente o tipo de leitura que eu tava precisando nesse momento. E eu nem falei em quantos por cento eu tava, né? Eu cheguei... Deixa eu ver aqui. Em 27%. Não deu tempo de ler muita coisa hoje, né? Porque eu tava cheia de coisa pra fazer também. Mas eu acho que os próximos dias aqui do feriado vão ser mais tranquilos. E eu acho que assim, se for pra me guiar pela meta, eu teria que terminar a terceira meta amanhã. Mas eu acho que eu vou só ignorar, tá? E vai ser isso. Eu vou ler tudo de uma vez nesse feriado. A gente tem um tempinho que eu li o livro Malory. Pra quem não conhece, Malory é a continuação do livro Caixa de Pássaros. E o que é a premissa do Caixa de Pássaros? Basicamente, apareceram algumas criaturas na Terra que, se os seres humanos olharem pra elas, eles enlouquecem, eles tentam tirar a própria vida, aquela coisa toda. E a gente vai estar acompanhando a Malory com duas crianças tentando sobreviver, né? E aí, eu adoro esse livro, tá? Ele é um favorito pra mim.
E depois saiu um filme dele, eu cheguei a assistir o filme na época e tudo mais, tô até pensando em reassistir, porque eu quero fazer um roteiro completão, né, falando sobre tudo. O livro Caixa de Pássaros, o filme Bird Box, que é a adaptação desse livro, e depois saiu um conto e o Mallory. Tudo isso eu já consumi. E agora eu assisti o filme Bird Box Barcelona. E ele não é exatamente uma adaptação, né? No caso, ele é uma expansão de universo. Porque a gente tem a mesma situação, né, dessas criaturas invadindo a Terra e tudo mais, só que a gente não vai ver nenhum dos personagens do outro filme ou dos outros livros, sabe? Nada. É literalmente como o título fala, a história vai estar se passando na Barcelona com uma outra pessoa. E assim, eu ainda vou gravar o vídeo sobre isso, né? Mas assim, eu já adianto aqui que eu não gostei muito desse Bird Box Barcelona. Por quê? Ele tinha muito potencial. Logo no início dele, dá muita sensação de que ele seria perfeito se ele fosse um curta-metragem, sabe? De 15, 20 minutos no máximo. Porque aconteceu um negocinho ali que eu até pensei que fosse alguma falha de direção de cena e tudo mais. Mas quando chega mais ou menos em 15 minutos, a gente vê que não, era realmente intencional e tem uma certa revelação aí. O problema é que eu achei que essa revelação ela tinha que ser justamente isso, né, um curta-metragem, ou que de alguma forma o roteiro sustentasse isso até o final do filme. E eu acho que o filme tem mais ou menos 1h40, 1h30, sabe? Então depois desses 15 minutos não teve algo que realmente assim me empolgasse, né? Eu na verdade fiquei muito desanimada, porque eu quando vi essa cena eu pensei, nossa, vai ter um potencial ali, né? Vai ser uma abordagem diferente, vai ser legal. E não, ficou um filme assim bem morno, sabe, de sobrevivência, não é marcante. E tem algumas coisas que eu acho que se talvez, não tenho certeza, se a pessoa pegar só esse filme aqui aleatoriamente e assistir, eu acho que até passa. Mas se você já tiver assistido outro filme antes ou tiver lido os próprios livros, não dá pra passar, porque tem coisa que quebra as regras do universo. Entendeu? Eu acho que eles estão na intenção de fazer disso aqui uma franquia quando não é pra ser. E eu já adianto que apesar de eu ter gostado do livro de Mallory, sinceramente eu acho que ele é um livro desnecessário. Por mim, Caixa de Pássaro tinha que ser só o primeiro livro e é isso, acabou, sabe? Não era pra ter nada dessas parafernália toda. E uma coisa que lá em Caixa de Pássaros era mais sobre a Mallory, sobre a maternidade, as relações dela ali com aquelas pessoas e com as crianças. Agora eles estão meio que parece que tentando explicar o que são as criaturas, sabe? O que elas fazem, se elas evoluem, isso, aquilo. E nunca foi especificamente sobre as criaturas, sabe? Então, assim, isso me desanimou, tá? Eu vou parar pra pensar ainda como que eu vou organizar pra explicar tudo isso pra vocês num vídeo próprio pra essa série, né, agora. Mas assim, eu já adianto que eu não gostei muito desse Barcelona, tá? Tinha potencial. Eu acho que se eu desligo o filme ali com 16 minutos, nossa, eu ia achar perfeito. Ia ser tipo um curta-metragem, um contozinho maravilhoso. Mas depois disso não deu. E também tem uma coisa, há muito tempo atrás eu tinha visto uma notícia de que estaria sendo produzida, sabe? Uma adaptação de Mallory. E assim, quero essa adaptação? Não, não quero. Porque o que eles tinham a melhor chance de trabalhar era o primeiro. E por mais que eu goste até daquele filme, eu reconheço as falhas dele. Ele não é perfeito, ele poderia ser muito mais do que ele é. Eles ficaram com medo de botar determinadas cenas porque subiria a classificação. É o pior tipo de filme do mundo? Não, mas eu acho que já tinha que ter parado ali no Bird Box mesmo, no primeiro, sabe? Então assim, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas já adianto que não curti esse Barcelona, né? E não sei, acho que eu vou organizar algumas coisinhas agora, né? Acho que talvez eu vá ler mais um pouquinho. Com a sensação que o feriado tá passando voando e que eu tô conseguindo fazer pouquíssimas coisas, né? Enfim, só pra dar uma atualizada aqui, eu parei um tempinho, né, que eu fui querer descansar. Aí eu vi que entrou no catálogo da Netflix o anime Spy Family. E eu tava assistindo ele pela Crunchyroll, porque tem muita gente que não sabe, mas a Crunchyroll, ela
permite que você assista alguns episódios gratuitamente. Então eu tava nesse gratuito, tá? E a única diferença, gente, é que passa propaganda, é só isso. Ah, eu tava assistindo por lá, mas pra mim é melhor assistir as coisas na Netflix, sabe? Eu acho a Netflix mais confortável. Aí eu vi que entrou no catálogo, aí eu comecei assim a assistir enquanto eu tava comendo ali, a partir de onde eu tinha parado, né? Aí eu cheguei agora no episódio 20, tá, gente? E assim, ai, deu pra dar uma relaxada, tá? Porque, não sei se vocês já assistiram, gente, mas esse anime é muito, assim, fofinho pra você relaxar. Porque aqui a gente vai ter um agente secreto que ele tem uma missão específica, só que pra manter essa missão específica, ele precisa ter um disfarce, né? Então ele precisa meio que arrumar ali uma família de mentira e tudo mais. Só que nesse rolê de família de mentira, ele acaba adotando uma criança, só que essa criança precisa ter uma mãe, né? Então ele meio que fica ali numa espécie de casamento arranjado. Só que o que ele não sabe é que a mulher que ele arrumou pra ser a mãe da criança é uma espiã. E a própria criança em si tem a habilidade de ler mentes, que ele também não sabe. E aí a gente vai acompanhando o dia a dia dessa família, né? Principalmente a garotinha ali. Ele meio que tentando manter esse disfarce, né? E também tem um cachorro que prevê o futuro. Cara, bem louco. E assim, não é um anime que vai ter um mega, ultra plot revelador e tudo mais. Ele é literalmente só isso, tá, gente? Só a convivência dessa família toda, sei lá, confusa. Só que é um anime que realmente é legal de você assistir de uma forma completamente despretensiosa, só pra relaxar mesmo, tá? Então, assim, estou me divertindo. Já tinha comentado sobre esse anime antes em alguma live, em alguma coisa, só que eu meio que tinha dado uma pausa nele agora que eu voltei. Então fica aí a recomendação pra quem quiser assistir algo mais tranquilo. E, sendo, assim, nada tranquilo, eu estava lavando louça, até organizando as coisas de casa, e aí eu botei um audiobook. Esse audiobook é bem curtinho, só que ele já pega uma temática um pouco mais pesada. Ah, gente, e por muito tempo, sempre quando me perguntavam a respeito de audiobook e tudo mais, eu sempre falava que eu tava usando o Storytel, tá? E realmente o Storytel me foi útil por muito tempo, né? Eu usei bastante o catálogo deles e era o que tinha o preço mais em conta. Só que aí quando foi no final do ano passado, eu troquei pra Audible pra poder testar e tudo mais, aquela coisa toda. Tinha a questão do mês grátis, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês também. E no momento eu estou mantendo a minha assinatura porque tem um catálogo um pouco maior, tá? Principalmente em português, então tá valendo mais a pena pro meu bolso no momento. Mas eu tô sempre trocando, tá, gente? Porque às vezes tem coisa que tem num catálogo e não tem no outro. Aí o que eu faço? Eu cancelo um por um mês, passo pro outro, fico pagando aquele ali. Ah, não tenho o que eu quero ouvir agora. Eu cancelo e troco pro outro. Eu vivo nessa, tá? Tanto que eu já usei o Storytel, o Book, agora a Audible e também o Scribd. Normalmente eu uso esses 4. Assim, intercalando, né? Óbvio que eu não pago tudo ao mesmo tempo, porque pelo amor de Deus, eu não sou rica. E também nem daria tempo, né, pra consumir isso tudo. Mas enfim, voltando à questão do audiobook que eu acabei de ouvir, aqui a gente tem uma espécie de colônia penal isolada, e essa colônia fica num terreno que já tem um histórico, assim, de assassinato e tortura dos escravizados. E ela também foi construída ali meio que pra ser uma espécie de modelo de detenção, né, que ninguém iria conseguir fugir. Só que aí, o cara que comanda essa prisão e tudo mais, ele não bate muito bem da cabeça, né, e ele decidiu que seria uma ótima ideia caçar esses presos. Somente por satisfação pessoal. Inclusive tem uma analogia interessante, né, a respeito da capa, porque na capa tem esse javali e tudo mais. E ele literalmente caça as pessoas como se elas fossem javalis, tá? É uma coisa, assim, bem cruel de você ver. E os presos em si, cada qual tem ali a sua própria história, e eles estão sempre tentando, estão sempre planejando fugir. E, assim, é uma situação que, tipo assim, ou a gente morre, ou a gente arrisca o que tem lá fora, mas vamos tentar fugir desse homem. É mais ou menos essa linha que os presos seguem, tá? E, assim, eu gostei do livro em si, da temática. Ele traz essa questão de que o que o cara tá fazendo realmente é desumano, é cruel. É óbvio que o que ele tá fazendo é errado, só que eu não consegui chegar ao ponto de torcer pelos presos. Porque a galera que tá ali, gente, é só gente que é assassina, que é estuprador, sabe? Tudo de pior tá ali. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que chegasse alguma espécie de autoridade pra parar aquele homem que tava fazendo essa caça. Porque o que ele tá fazendo é só porque ele é sádico, sabe? E isso mostra que ele não é diferente dos outros caras que estão presos ali. A única diferença dele é porque ele tá numa posição de poder que os outros caras não estão. E sim, esses presos são pessoas realmente perigosas pra sociedade, só que eles já estavam
pagando pelos crimes dele, sabe? Não tem por que você fazer isso. O cara tava sendo só cruel. Eu realmente entrei em conflito, né? Porque eu ficava me perguntando do tipo, nossa, eu não tô sentindo muita pena dos presos e tal, mas eu quero que chegue uma autoridade porque isso é errado. Eu tava nesse limbo, então acho que a autora realmente conseguiu entregar o que ela queria, né? Que é fazer a gente ficar nesse dilema. Inclusive, eu acho que eu não falei, né? Mas esse livro é nacional, tá, gente? Então, assim, eu gostei do livro, ele foi bem interessante, me fez refletir realmente sobre o assunto, porque eu tava muito, assim, agoniada do tipo, eu queria que chegasse alguma autoridade pra parar aquele homem. Misericórdia, eu tava realmente assim enquanto eu tava lendo. Então, assim, gostei. Foi um livro que ele é curtinho, então dá pra você ler rápido, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga ali que vai te fazer refletir sobre o assunto. Então fica aí a dica, super recomendo essa leitura também, tá? Gente, então terminei agora o Alto da Maga Josefa e eu realmente adorei. E tem sempre cachorro latindo, né? Mas, enfim, eu realmente adorei esse livro. E como eu tinha falado, eu tava me sentindo muito cansada, eu tava precisando realmente de ler algo pra relaxar. E esse aqui cumpriu bem esse papel pra mim. Até porque ele tem um formato que é quase como se fosse episódico, sabe? Inclusive, detalhe, tá, gente? Sabe a questão do que eu tava falando a respeito de vocabulário e tudo mais? Então, meus pais são cearenses, então peguei muita coisa deles, né? E o Pedro vive me zoando porque eu não falo lagartixa, tá? Eu não me acostumei com esse nome. Eu sempre chamo de calango. E aqui tem uma caça ao dragão que eles estão chamando de calango. Então, assim, se eles podem chamar um dragão de calango, eu posso chamar a lagartixa do Rio de Janeiro de calango também, tá? Enfim, me senti representada. Mas é bem isso, né? Tem esse tom meio que episódico nos capítulos. Óbvio que tem um ponto dentro desses capítulos que era o que eu já tava imaginando desde lá do início, que é o que vai juntando, né, pra chegar ali na questão final do livro. E mesmo que cada capítulo seja uma caçada, elas não se tornam repetitivas. Primeiro porque temos criaturas diferentes, então vai ter dragão, sereia, lobisomem, chupa-cabra, tem tudo, tá, nesse livro, realmente tudo. Eu fiquei realmente impressionada o como que ela teve criatividade pra inventar situações mais variadas dentro dessas caçadas. Então tem realmente algumas caçadas que são um pouco mais perigosas para os personagens, outras que acabam caminhando um pouquinho pro drama, uma parte um pouquinho mais engraçada também. Então vai tendo essa variação dentro da história. E de um tempo pra cá, né, o pessoal tá indo muito na vibe de, tipo, querendo ler livros cozy fantasy. Gente, eu não sei se isso aqui se encaixa, mas eu senti, tanto em alguns capítulos que são mais fofinhos aqui, e no final dele, como que a história termina, eu senti um aconchego. Então, assim, pra mim, considero esse livro aqui como cozy fantasy. Não sei se é. Também não parei pra ficar lendo livros nesse estilo pra poder fazer um comparativo. Mas, assim, fiquei feliz, sabe, com essa leitura. Inclusive, agora que eu terminei, né, que eu gostei da história e tudo mais, eu estou muito feliz, porque há poucos dias eu vi que tinha um outro livro dela que estava em promoção, acho que era R$2,99 ou R$3,99, alguma coisa assim. E eu peguei assim, tô gostando do Alta Maga Josefa e tal, vou pegar esse aqui. Agora que eu terminei, sabe, que eu posso efetivamente dizer, olha, gostei do livro, é realmente divertido, leiam, eu tô feliz de ter conseguido pegar esse outro e-book em promoção, né? E pra fechar, só pra... Nossa, esse cachorro não vai parar, gente. Gente, pelo amor de Deus. Ai, é por isso que às vezes eu não gravo vlog, cara. Porque os cachorros dos vizinhos enchem o saco. Enfim, relevem. Eu só quero gravar esse take aqui pra poder concluir o vlog, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que arrumar minhas coisas pra amanhã, que eu vou trabalhar. Mas, enfim, pra fechar, terminei de assistir a temporada do Spy Family, né? Que eu tava no episódio 20, cheguei até o 25, que é o que tem disponível na Netflix. E, assim, é óbvio que vai ter uma segunda temporada, porque a missão não se concluiu ainda. Mas realmente dá pra você se divertir acompanhando a rotina dessa família. E, assim, como eu imaginei, né? Porque isso é realmente bem previsível, que por mais que fosse uma família que começasse meio que falsa ali, né? Que não é uma família de verdade... aos poucos os personagens iam acabar se ligando uns aos outros, se apegando e se tornando uma família de verdade. Realmente isso é algo que a gente vem sentindo desde o início, né, do anime até agora. Inclusive esses últimos tivemos alguns indícios de que o agente secreto e a espiã, em algum momento, eles vão se tornar um casal de verdade. Teve uma determinada cena meio que voltada pra isso, só que assim... Eu confesso pra vocês, que eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas eu esperava que fosse ter um pouco mais de romance deles no decorrer da temporada, que ia realmente mostrar, além da Anya, né, que é a menininha, que fosse mostrar esses dois se apaixonando mais, né? E não, foi uma coisa bem pequenininha, bem pontual, assim, no final da temporada. Eu imagino que numa próxima, a gente vai ter uma proximidade maior deles.
mas a gente vê que não é o foco do anime, é uma coisa que vai ser consequência. Mas enfim, eu me diverti, é ótimo pra você pegar assim, pra matar o tempo, gente. Se você estiver esperando uma coisa muito complexa, muito elaborada, ai, nem vê, porque aí você vai dizer, ah, não tem nada demais. É realmente uma coisa pra você relaxar, tá? Quando você quer usar assim o mínimo de neurônio possível, que você quer que sua cabeça descanse. É pra isso esse anime. Mas assim, foi prazeroso pra mim, porque eu realmente estava precisando descansar minha cabeça. Então fica aí a recomendação. E Amanda, que foi quem me recomendou esse anime, muito obrigada pela dica. Inclusive, gente, se vocês souberem de alguma coisa assim que tenha na Netflix ou no Prime, que seja pra relaxar mesmo, podem comentar aqui de indicação, porque eu tô realmente tentando assistir essas coisas pra poder descansar um pouco. Inclusive, uma coisa que eu tô fazendo muito é ouvir audiobook e assistir série e tal, essas coisas assim, no trem. Porque é o tempo que eu tô tendo. Então, assim, quiserem recomendar alguma coisa pra assistir, comentem, tá? E eu não sei se é válido, porque tem muito tempo, assim, que eu tô sem gravar vlog. Se vocês querem que eu faça vlogs mais ou menos assim, que talvez eu pegue um final de semana, um feriado, alguma coisa, sem ser um vlog de um livro específico ou alguma coisa assim, porque eu acho que talvez dessa forma eu consiga atualizar vocês um pouco melhor sobre como anda a minha vida. E eu não quero, tipo assim, deixar vocês sem vídeo ou qualquer coisa assim, ou que vocês pensem do tipo assim, ai, desistiu do canal. Não, eu não tenho a mínima intenção de desistir do canal, tá? É realmente ter que lidar com a vida adulta, porque eu não sou herdeira. 30 anos sendo pobre, meu Deus do céu, eu queria muito ter ganhado na Mega da virada desse ano. Mas, enfim, é isso. Deixem suas sugestões, façam pedidos assim a respeito de vlogs, deem dica do que vocês querem, que aí a gente vai tentando fazer aqui, tá bom? E é isso, né? Acabou meu feriado. Vamos arrumar as coisas, porque amanhã temos rotina de novo, né? Mas obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham se divertido, tenha servido de entretenimento e que vocês possam ter pego aí dica, né, de filme, anime, livro. Espero que tenha sido prazeroso esse bate-papo, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!